Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas bem bacanas nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto super importante, que são as fórmulas lógicas do Excel. Então, a gente está vindo aí numa sequência de aulas falando sobre alguns grupos de fórmulas. A gente falou sobre fórmulas de data, a gente falou sobre fórmulas de texto e chegou o momento da gente falar sobre fórmulas lógicas, tá? Na aula de hoje, a gente vai abordar três condições, ok? Que são fórmula C, fórmula E fórmula O. Poxa, Lucas, essas são todas as fórmulas lógicas que a gente tem? Não, a gente tem outras fórmulas, mas se você está começando, se você está querendo começar a entrar nesse universo de fórmulas lógicas, eu tenho certeza que essas três vão contribuir muito aí para os seus projetos. E com elas já dá para fazer muita coisa, tá bom? Então, bora lá para o Excel para a gente ver os nossos exercícios de hoje e poder colocar isso em prática. Mas não se esqueça, aqui na descrição do vídeo, a gente tem o link para você poder baixar os nossos arquivos que a gente utiliza aqui em aula. Então, basta entrar aqui no link, você vai ser enviado lá para o Drive e por lá você vai poder copiar os seus arquivos, né? Baixar os arquivos para você poder treinar aí em casa e tudo mais, tá bom? Não se esquece também de curtir nosso vídeo, de compartilhar nosso conteúdo com quem trabalha contigo, com quem estuda contigo, com as pessoas que você conhece, sabe, que gostam de Excel ou VBA e talvez estejam precisando daquela ajudinha, porque isso faz a gente crescer cada vez mais e conseguir trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Deixo também aberto, se você quiser, deixa aqui nos comentários, né? Qualquer proposta de vídeo que você gostaria que a gente fizesse, qualquer assunto que você gostaria que fosse abordado, e a gente pode fazer uma aula falando sobre isso, ok? Então, bora lá para o Excel para a gente poder trabalhar. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel para a gente poder desenrolar um pouquinho essa questão de fórmulas lógicas, tá? Se você é daqueles ou daquelas que, quando ouve falar na fórmula C, você já fica com um friozinho na barriga, então essa aula é para você, para a gente poder desmistificar essa questão aí do C, né? Eu sei que o C, né, a fórmula C em si, ela é meio que um divisor de águas dentro do Excel, né? Existem várias coisas que a gente tenta aprender, existem alguns momentos ali que são barreiras, né? E eu acho que o C é uma delas quando a gente fala de Excel. Por que eu digo isso? Porque o C é a primeira fórmula que a gente costuma ter contato que traz uma certa inteligência para o Excel, para a nossa programação. Como assim uma inteligência, né? Existem situações em que a gente trata alguns casos de forma bastante recorrente, né? Então, a gente executa atividades que a gente faz com muita frequência, só que elas demandam de uma escolha. E a gente tem uma tendência de acreditar que o poder de escolha é puramente do humano e que essa atividade não pode ser feita por uma máquina ou por uma planilha de Excel, por exemplo. O que a gente esquece é que a gente pode ensinar essa planilha, ensinar essa máquina a fazer a escolha seguindo os nossos critérios. Tá? Eu falo isso porque eu tenho muitos alunos, principalmente das aulas particulares, que costumam chegar falando: olha, Lucas, eu tenho uma atividade lá no meu trabalho que é impossível de automatizar. E aí, quando a gente vai analisar a situação, na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quais são as regras que essa pessoa tem, né? Então, porque a própria pessoa, ela toma decisões com base em regras. E na maioria dos casos, essas regras podem ser programadas. Essas regras podem ser ensinadas, digamos assim, para a sua planilha, tá? Então, como que a gente faz isso? Um primeiro passo é a utilização da fórmula C, né? Então, ela é uma fórmula aí de entrada para quem está trabalhando com essa questão condicional e pelas primeiras vezes, ela já vai ajudar muito, né? Está entre as minhas fórmulas favoritas do Excel. Eu dificilmente monto um arquivo, né, fazendo em Excel, sem VBA, que não utilize o C. E mesmo quando eu estou lá dentro do VBA, é impossível fazer um código sem usar if, né, que é aí a versão do C em inglês, que está presente lá também nos códigos de VBA, ok? Então, isso é muito importante para a gente, tá? Então, o que a gente precisa entender? O que é essa inteligência que a gente está fazendo, né? Estou falando?
Quando você pede para o Excel fazer alguma coisa, ou seja, quando você coloca para ele uma fórmula, ele vai te trazer um retorno, mesmo que esse retorno seja erro, tá? Que são aqueles erros que deixam a gente arrancando os nossos cabelos, às vezes, né? Então, o que acontece? Esse erro, normalmente, ele quer dizer que algum argumento, alguma informação obrigatória que a gente passou para ele não foi adequado. Por exemplo, né? Imagina lá naquela situação, eu usei em algumas aulas anteriores, né, do exemplo, da gente pegar uma carona com alguém. Então, vamos imaginar que essa pessoa ela tem um veículo em boas condições e abastecido. Né? Então, ela tem ali recursos suficientes para me dar uma carona. Então, para o Excel, como que isso funciona? Né? Você ter o Excel instalado, você ter um computador que consegue rodar bem, né? Então seria esse caso. E ele existe aquela fórmula, né? Então ele existe uma fórmula que vai fazer o que você precisa, ok? Por exemplo, um PROC-V da vida que é tão famoso, né? Perfeito. Só que para que essa pessoa te dê uma carona e você fique satisfeito com o serviço, você precisa pelo menos falar para a pessoa para onde você vai e a que horas você quer chegar no seu destino. Por quê? Existem situações que você precisa passar informações. Senão, mesmo tendo todos os recursos, o Excel não vai conseguir te levar no endereço correto, ou seja, te trazer a informação correta. E é quando a gente passa essa informação errada que o Excel transforma algum tipo de erro para a gente. Tá, então, imagina, né? Eu estou pedindo a carona, eu quero chegar num determinado local, mas eu passo o endereço errado para a pessoa que está me dando a carona. Ela vai me levar no lugar errado, por minha culpa, porque eu passei o endereço errado, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí a gente passou dessa fase, a gente já está conseguindo passar o endereço correto, passar ali o horário que eu preciso chegar no meu endereço, no meu destino. Só que tem uma outra questão que às vezes a gente esquece, e é aí que vem a parte do divisor de águas, dessa barreira que eu comentei com vocês no início, né? Porque se você quer dar um passo além, você tem que pensar o que mais pode dar errado, né? E esse que mais pode dar errado, por exemplo, se a gente está nessa situação de carona, pode ser que aquele caminho mais comum para chegar no destino que você deseja tá num horário que é horário de pico, então vai estar tudo travado, você não vai conseguir chegar a tempo por conta de trânsito. Então, olha que interessante, é um fator externo, né? O trânsito que você tem é um fator externo, mas que vai afetar negativamente a obtenção do resultado que você tem. E é esse momento que a gente costuma acreditar que, poxa, peraí, então se eu preciso evitar o trânsito, não é simplesmente dirigir. Então eu não posso programar alguma coisa para fazer isso por mim. É esse a crença que a gente costuma ter e que a gente precisa quebrar. Por quê? Perceba no jeito que eu falei. Em um determinado horário de pico, eu não consigo chegar, mas em outros horários talvez eu consiga. Então, olha que interessante, eu só preciso, e aí eu começo a entender algumas questões, eu preciso evitar aquele caminho quando eu estou dentro do meu horário de pico. E aí eu trago condições, porque eu consigo transformar isso numa pergunta. Estou no horário de pico? Se sim, então desvia o caminho, vai para uma rota alternativa que você vai conseguir chegar mais rápido. Se não, vai pelo caminho padrão, que é a melhor opção. Então, olha que interessante, eu transformei essa situação decisória em uma pergunta fechada. E esse é o ponto, essa é a chave que vai fazer você entender a Fórmula C. Então, se você tem que gravar alguma coisa dessa aula de hoje, é que para você conseguir fazer um teste lógico, né, que já é aí o nome do nosso primeiro argumento da Fórmula C, para você conseguir fazer um teste lógico adequado, você precisa converter esse teste em uma pergunta fechada. Tá bom, poxa Lucas, eu não sei o que é uma pergunta fechada, eu não lembro disso. Né? Não tem problema. Quando você faz pergunta, você tem dois tipos de perguntas. Você tem a pergunta aberta, que é aquela que a gente humano gosta mais, e a gente tem a pergunta fechada, que é aquela que funciona quando a gente está programando. Tá? Qual que é a diferença das duas? Pergunta aberta, você pode responder qualquer coisa. Então imagina que eu chego para você agora e pergunto qual a sua cor favorita.
Essa é uma pergunta aberta, tá? Por quê? Com certeza você está pensando em pelo menos uma cor que eu não tenho como descobrir qual seja, né? Então, o que acontece? A, o leque de possibilidades de resposta é absurdo, né? Então, para algumas pessoas, a pessoa vai me responder provavelmente uma coisa entre verde, amarelo, azul, preto, branco, mas ainda assim, olha, de forma rápida já apareceram 5 opções diferentes, né? Agora, para outras pessoas, talvez a pessoa esteja pensando coisas como pêssego, magenta e coisas do tipo que, poxa, talvez a maioria das pessoas nem imaginaria. Então, olha que interessante. Eu tenho a mesma pergunta para pessoas diferentes, eu vou ter respostas completamente diferentes e completamente imprevisíveis. Por conta disso, não dá para o Excel saber o que fazer com isso. Por isso, perguntas abertas do tipo qual a sua cor favorita não funcionam dentro do Excel, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto da aula de hoje, tá? Então, perguntas abertas não funcionam no Excel, tá? Então, eu preciso converter as minhas perguntas abertas em perguntas fechadas. E aí o negócio funciona muito melhor. Por exemplo, imagina agora o seguinte: ao invés de perguntar qual a sua cor favorita, eu pergunto entre branco e preto, qual cor você prefere? Isso é uma pergunta fechada, porque eu falei, olha, entre branco e preto. Agora não adianta, qualquer pessoa vai escolher uma das duas. E aí eu consigo programar uma saída para o branco e uma saída para o preto. Então não tem como a pessoa cair numa situação diferente. Poxa, Lucas, mas e se eu quiser uma situação com mais cores ou com mais opções? Não tem problema, a mesma lógica funciona. Para a gente entender isso, a gente pode imaginar um semáforo de trânsito, né? Por que o semáforo de trânsito? Lá a gente tem 3 cores. E se eu pergunto para uma pessoa, normalmente, como você decide o que fazer perante um semáforo de trânsito? A pessoa provavelmente vai responder alguma coisa como: ah, eu olho para o semáforo e dependendo da cor, eu acelero, eu paro, ou eu fico mais em alerta, ou entro lá no modo do vai que dá tempo, né? Ou seja, olha que interessante. Eu olho para o semáforo e dependendo da cor, percebe que eu pulei alguma coisa. Eu olho para o semáforo, eu entendo qual cor eu tenho acesa. Então, esse processo, para nós humanos, é muito automático, por isso a gente pula ele na explicação. Porque para a gente isso é óbvio, mas para o Excel não é. Então, como que eu tenho que fazer essa pergunta para o Excel? Como que o Excel faz? Ele chega na frente do semáforo e fala o seguinte: o semáforo está vermelho, então ele testou a primeira possibilidade. Então, se eu tenho 3 possibilidades, ele vai testar uma por uma. Então, o semáforo está vermelho? Se sim, pare o carro. Então, olha, se ele estiver vermelho, eu apliquei uma tratativa para o carro. Agora, se não, né, então a segunda tratativa. Mas eu ainda tenho 2 possibilidades, o amarelo e o verde. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou testar uma segunda possibilidade. O semáforo está amarelo? Então, perceba, olha, uma segunda pergunta fechada. Tá? Então, o semáforo está amarelo? Se sim, então já vai reduzindo ali a velocidade, porque ele vai fechar em breve. Agora, se não, então eu já testei, ele não está vermelho. Eu já testei, ele não está amarelo. Então, obviamente, visto que nesse universo o semáforo tem apenas 3 cores e eu não estou considerando nenhuma outra possibilidade, sei lá, o semáforo está desligado, está lá piscando alerta contínuo, coisa do tipo. Então, se não nada disso está sendo considerado, eu tenho apenas 3 opções. Então, se não foi a primeira, não foi a segunda, obviamente é a terceira. Por isso, eu não preciso perguntar uma nova vez. Tá? Então, dessa forma, se não está amarelo, então segue, porque com certeza está verde. Obviamente está verde. Fica claro isso, galera? Deixa aqui nos comentários se ficou claro isso para você, tá? Então, olha que interessante. Primeiro ponto-chave da aula de hoje. Perguntas abertas não funcionam para o Excel. Você precisa usar perguntas fechadas, ok? Segundo ponto importante da aula de hoje.
Se você quer testar uma situação em que você tem um certo número de possibilidades, você precisa fazer um certo número de perguntas fechadas. Quantas perguntas você precisa fazer? Vai ser sempre igual a o número de possibilidades menos 1. Poxa, Lucas, que negócio maluco é esse? É o seguinte, se você tem no nosso semáforo 3 opções, eu perguntei a segunda, perguntei a terceira, a última é o que sobra. Então, sempre a última opção é o óbvio, tá? Então, dessa forma, eu não preciso me preocupar em perguntar a última vez. E esse é um ponto que gera bastante confusão com muitos alunos quando a gente trabalha com a fórmula C. Ok? Fica claro isso? Então, primeiro, eu só posso usar pergunta fechada. Segundo, eu só faço o número de possibilidades menos 1 de perguntas. Cada pergunta para o Excel é uma fórmula C diferente. Tudo bem isso até aí? Então vamos entender como é que a fórmula C funciona, tá? Então, o que ela faz? Qual é a função da fórmula C ou if lá em inglês? Tá? Realizar escolhas com base no resultado de um teste lógico. Então é o caso lá do semáforo. Se está vermelho, para. Ele fez uma escolha. Ele escolheu por parar, por conta da condição do semáforo, que foi testado por uma pergunta fechada, ou seja, teste lógico. Semáforo está vermelho, ok? E ele precisa de 3 argumentos, tá? Ele funciona com 3 argumentos. Quais são os 3 argumentos? Olha como faz sentido com o que a gente acabou de falar. Primeiro, teste lógico. O que é o teste lógico? Trata-se de uma pergunta fechada, ou seja, resposta no padrão, sim ou não, ou verdadeiro ou falso. Né? Então aqui eu vou converter sempre desse jeito. Então qual que era a pergunta que a gente estava fazendo? O semáforo está vermelho? A resposta é sim ou não, não tem outra. Né? Não tem como, mais ou menos vermelho. Né? Não, é sim ou não, ok? Segundo argumento, valor se verdadeiro. Ou seja, o que você quer que o Excel faça caso a pergunta tenha uma resposta positiva. Tá? Então, olha que interessante. Ele já vai na ordem para você. Então, se aquilo que você perguntou der um retorno positivo, o que você quer que o Excel faça? E esse, o que você quer que o Excel faça, pode ser meio que qualquer coisa. Como assim, Lucas, qualquer coisa? Você pode mandar ele colocar um número, tá? Quando eu falo número, eu estou falando de qualquer situação de número. Número, percentual, data, tá bom? Qualquer coisa que se converta ou se entenda como número, ok? Então você pode mandar ele colocar um número específico. Se não for isso que você quer, você pode colocar um texto padrão. Muita gente faz isso quando está fazendo controle de datas, né? Contas a pagar, contas a receber, volume de estoque, coisa do tipo. Então, olha o jeito de perguntar, né? Se o volume do item X em estoque for menor do que o meu estoque de segurança, então escreve na célula estoque baixo. Se não, escreve na célula estoque ok, por exemplo. Então, olha que interessante. Ele compara quantos itens eu tenho no estoque. Se esse volume for menor do que um estoque mínimo de segurança, a gente dá um alerta de estoque baixo que vai servir para um humano depois fazer a compra daquele material para evitar uma falta. Olha que legal. Mas se não, ele deixa um texto que seria justamente, olha, não se preocupa com isso, tá? O estoque está ok ainda, tá? Que é justamente nosso terceiro argumento, o valor se falso, que seria esse se não, ok? Se eu tiver um retorno negativo, tá? Então eu posso colocar um número, posso colocar um texto. Eu também posso mandar ele fazer uma conta, tá? Então eu posso pegar mais de um valor e fazer uma conta com isso, a conta que eu quiser, ok? Tanto no verdadeiro quanto no falso, tá? A mesma coisa é para o verdadeiro e para o falso. E também eu posso mandar ele aplicar uma outra fórmula. Eu posso falar o seguinte, olha, se tal coisa for verdadeira, né? Pergunta for verdadeira, então faz um PROC-V em tal lugar. Mas se não, faz um PROC-V em outro lugar. Olha que legal, eu posso trabalhar com 2 bases de dados diferentes, dependendo da escolha de um usuário. Então, olha, se você quer fazer
um PROC, sei lá, imagina que na sua situação tem diferença entre público masculino e público feminino, por exemplo. Então, se escolheu lá uma pessoa que é mulher, você vai buscar em uma base de dados para encontrar uma informação qualquer. Se não, se escolher uma pessoa que é homem, vai buscar em outra base de dados. Então, só como um exemplo, né? Então, perceba, eu posso colocar texto padrão, número padrão, mandar fazer conta ou mandar fazer uma outra forma, uma outra função. Então, dá para fazer muita coisa com isso, ok? Tranquilo daí, galera? Bom, então vamos colocar isso na prática, né? Para a gente poder enxergar melhor essa situação toda acontecendo, ok? Então, eu trouxe aqui para a gente trabalhar hoje, para a gente não estender muito, dois exercícios, tá? Dois exercícios bem tranquilinhos, ok? Em que a gente vai tentar fazer uma evolução aqui dentro, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, utilize a fórmula C ou if, né, se você estiver no inglês, para realizar a seguinte automação na célula K6, tá? Então, quem que é a célula K6? É essa célula azulzinha aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Olha, quando o valor da célula J6, que é essa branquinha, que inclusive eu já deixei uma validação de dados aqui com o texto A ou B como opções, ok? Então, se na fórmula, na célula J6, o valor for igual a célula K6 deve apresentar o texto ok. Então, aqui eu estou trabalhando com o texto padrão, ok? E eu tenho uma segunda condição, ó. Quando o valor da célula J6 for diferente de a célula K6 deve apresentar o texto N barra OK, que seria ali o não OK, ok? Então, como que a gente vai fazer isso, galera? Bom, vamos criar essa fórmula da mesma forma que a gente cria qualquer outra. Mas primeiro, para ficar mais claro para a gente, eu vou selecionar a opção A aqui na minha célula, tá? Na J6. E agora eu vou começar a escrever essa fórmula. Para a gente fazer isso, a gente vai usar aquele padrãozinho que a gente usa para todas as fórmulas. Começando aqui com igual, o nome da fórmula, que no caso é C, vou abrir meu parênteses e ele vai pedir aqui os 3 argumentos dessa fórmula, tá? E aí, qual é o primeiro argumento? É o teste lógico, é a pergunta fechada. Então, como que as pessoas se confundem aqui? Né? A pessoa escreve se J6 igual a A, faz isso, se J6 igual a B, faz aquilo. E isso está errado, tá? Esse pensamento está errado. E para a gente corrigir isso, a gente vai usar o jeito de falar a fórmula vai melhorar para a gente, tá? Então, olha o jeito que eu falo, como eu converto em cima uma pergunta fechada. Se J6 é igual ao texto A, então como é texto, ele vai ficar dentro de aspas, tá? Então, se J6 é igual a A, então é o primeiro ponto e vírgula, tá? Então, o primeiro ponto e vírgula, eu costumo chamar ele de então, porque isso me faz já linkar com a questão positiva, tá? E o ponto e vírgula, a função dele é separar argumentos. Por isso, quando eu colocar esse primeiro ponto e vírgula, eu já estou caindo no valor se verdadeiro. Ou seja, o que eu preciso fazer caso na célula J6 esteja escrito a letra A, ok? Então, se J6 for igual a A, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o texto ok lá dentro. E é texto, então precisa estar dentro de aspas. Então, ok. Senão, então olha o segundo ponto e vírgula, eu vou chamar ele de senão, tá? Então, qualquer outra situação que é o diferente, então se ele não é igual, com certeza ele é diferente. Então, lembra daquela questão de número de possibilidades, menos um, para descobrir quantas perguntas eu faço? Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou ele é igual a A, ou ele é diferente de A. Qualquer coisa diferente já cai na segunda possibilidade. Então, a pegadinha aqui que eu coloquei na validação A ou B. Por quê? Na sua realidade, provavelmente você vai ter coisas do tipo. Mas o que eu quero fazer não é isso. O que eu quero fazer ou é A, coloca ok. Qualquer outra coisa é diferente. Então, qualquer coisa diferente é ruim, é não ok. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Se não, aspas, N barra ok, que é o texto que a gente quer apresentar. Terminei de colocar meus argumentos, o que eu faço? Fecho a fórmula. Fecho ali o meu parênteses. E aí, olha que interessante para eu ler isso, né? Quando eu falo que Excel parece um idioma novo.
né? Se J6 igual a A, então coloca ok. Se não, coloca não ok. Então, desse jeito fica muito claro que o que eu escrevi faz sentido. Vou dar Enter e olha lá o texto aqui aparecendo na nossa célula. Tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou selecionar agora a opção B. Apareceu não ok. Olha que legal. Então, isso daqui já resolve algumas situações, principalmente para quem está começando no Excel. Por quê? Esse exercício aqui é justamente o nível de C que a gente utiliza quando a gente está começando a trabalhar com Excel. Mas provavelmente, daqui a pouco, você vai começar a perceber, ou talvez já tenha percebido, que tem um bugzinho nessa situação. Que é o seguinte, olha, se a pessoa tiver deixado a célula em branco, também vai ficar aparecendo não ok. Por que ele faz isso, Lucas? Porque em branco, vazio também é diferente de A. Né? Então, esse primeiro exercício, ele representa o que a gente costuma fazer quando a gente está dando os primeiros passos. Mas ele deixa um bugzinho ali para a gente. Tá? Tem gente que não se incomoda com isso e está tudo bem. Né? Agora, tem gente que vai se incomodar com isso. Então, por isso, a gente tem aqui o nosso segundo exercício, que é basicamente a mesma situação, só que com uma evolução para resolver esse problema. Então, olha que coisa. Aqui eu fiz diferente, olha. Então, utilizando a fórmula C if, aplique a seguinte automação na fórmula K13, tá? Então, o que a gente vai aplicar aqui? Seguinte, primeira regra, quando o valor da J13, que é a branca, for igual a K13 vai apresentar o quê? A mesma coisa que a gente fez no outro. Quando o valor da célula J3 for igual a B, ela vai apresentar não ok. Então agora foi claro. Eu só quero não ok quando tiver escrito B lá naquela célula. E quando o valor da J3 for diferente de A ou de B, ou seja, não é nenhum dos dois, a célula K13 deve ficar vazia. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Nesse passo, né, nesse exercício, eu tenho 3 condições. Então, se eu tenho 3 condições, quantas perguntas eu faço? Faço 2, porque é o número de condições menos 1. Ok? Então, percebe como vai ficando mais fácil para a gente. Aí, se eu vou fazer 2 perguntas, de quantos Cs eu preciso? De 2. Então, se a primeiro exercício a gente resolveu com 1 C, nesse daqui a gente vai precisar de 2 Cs, que é o que a gente chama de C aninhado, tá? É muito comum, principalmente você que vai passar aí por um teste, né, para aquela vaga de emprego, para aquela promoção, é muito comum que a pessoa coloque fórmulas aninhadas, né, use esse termo no teste, e às vezes até a pessoa sabe resolver o exercício, mas não conhece esse termo, tá? Fórmulas aninhadas quer dizer que eu tenho uma fórmula dentro da outra. E é isso que a gente vai fazer aqui. E é esse ponto que eu sei que confunde muita gente que está usando o C. Tudo bem? Então, bora lá para a gente entender isso. Para começo de conversa, a gente vai começar sempre igual, né? Então, igual para dizer que eu vou fazer uma questão automática. C, que é o nome da fórmula, e abro aqui o meu parênteses. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer agora, galera? Eu vou fazer a primeira pergunta. Qual que é a minha primeira pergunta? É a pergunta que testa a primeira condição. Então, J13 é igual a A? Então, eu vou perguntar. J13 igual a A? Se sim, né? Então, o que eu tenho que colocar? Ok. Abro parênteses, abro aspas, desculpa. Ok. Se não, beleza, até aí é a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Aqui que vai fazer a diferença. Se não, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a segunda pergunta, que é a pergunta que testa a segunda regra que eu tenho definida. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um outro C. Abro parênteses de novo, porque é uma nova fórmula. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para ele, olha, se o meu resultado for verdadeiro, né, ou seja, J13 é igual a A, então o que você precisa fazer é escrever ok. Agora, se não, lembra que eu falei que você pode mandar ele fazer outra fórmula? Então, eu quero que você faça de novo a fórmula C. Só que agora eu vou fazer a outra pergunta. J13 é igual a B? Então, perceba, eu testei a primeira pergunta, coloquei o que fazer
se verdadeira. Se não, eu estou testando a segunda condição e novamente eu tenho um então. Então, se J13 for igual a B, então coloco o texto N barra OK. Se não, beleza. Então, olha, estou no segundo se não, agora da segunda pergunta. Então, eu já sei, se ele chegou aqui, quer dizer que ele não era A e também não era B. Ou seja, é exatamente minha terceira condição. Então, eu não preciso perguntar de novo, porque já é óbvio que se ele não é A e não é B, ele é diferente dos dois. Por isso, eu deixo vazio. Como que escreve vazio no Excel? Assim, olha, abre e fecha aspas, ok? Fecha o parênteses do primeiro C, fecha o parênteses do segundo C. Vou dar Enter e aí você vai ver que ele vai ficar vazio. Vou vir para cá, seleciono A, ok. Seleciono B, não ok. Deixei vazio, ele ficou vazio. Então olha que bacana, galera. Agora a gente fez uma estrutura, a gente evoluiu a estrutura da nossa primeira forma. Então, poxa, Lucas, mas lá no trabalho eu tenho um C gigante. Faz o seguinte, aqui o C pode ter parecido fácil para você, mesmo nesse segundo exercício, porque eu usei um truque. Um truque que eu aconselho para todos os alunos de todas as linhas de programação, até quando eu trabalho na área de metrologia de máquinas, de medição. Eu sempre aconselho a mesma regra, que vem de lá de trás da programação, né? Se você tem várias condições, anota. Anota essas condições antes de começar a fazer o seu teste. Se você está em dificuldades de fazer C com várias condições, com vários testes, e você precisa fazer isso, faz o seguinte, deixa um rascunho perto de você. Eu uso rascunhos até hoje. Eu tenho aqui do meu ladinho, dá até para vocês verem um pedaço aí na câmera, um quadro que não uso para dar aula, tanto que você pode ver que ele não aparece na câmera. Eu uso ele para fazer testes, para fazer anotações, eu uso ele como rascunho. Justamente por conta disso. E aqui do meu lado direito eu tenho um monte de cadernos e rascunhos onde eu anoto minhas ideias e também aquilo que eu estou fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer para você que não é vergonha nenhuma você anotar num papel de pão, num rascunho, da forma que fica mais adequado para você, até que você se sinta seguro. Porque a dificuldade é uma questão relativa. Então, o que é difícil para você pode não ser para mim. E o que é difícil para mim pode não ser para você. Então, respeite aquilo que é difícil para você. Não tente se comparar com o seu colega de trabalho que está do seu lado, a pessoa que estuda contigo e falou que fazer atividade foi super fácil, nem nada do tipo. Por quê? Quanto mais você respeita seu nível de dificuldade, mais fácil vai ser para você chegar no resultado que você precisa. Porque isso vai fazer você encontrar caminhos que facilitem a tua vida. Então aqui, esse segundo exercício ficou mais fácil, principalmente porque a gente tem claro quais são todas as nossas condições antes de começar a fazer a fórmula. Então isso daqui é uma dica para vocês. Tudo bem, galera? Tranquilo? Deu para entender como é que funciona essa tal fórmula C? Deixa nos comentários aqui pra gente se isso ficou claro para você, se tá tranquilo. Faz o seguinte, pausa o nosso vídeo, testa esses exercícios, vem aqui na descrição, baixa essa planilha, está disponível ali para vocês. Inclusive lá vocês vão achar outras planilhas que foram usadas em outros vídeos, tá? Então dá uma olhadinha, é um jeito também de você conhecer os nossos outros conteúdos, né? E faz o seguinte, quando você estiver bem, né? Então se você errou, volta, vê o vídeo de novo, até você acertar com segurança. Fez isso, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai seguir, aí você vai dar o play aqui no vídeo para nossa próxima guia, né? Nossa próxima listinha aqui de exercícios, tá? Onde a gente vai tratar de duas outras fórmulas condicionais que funcionam muito bem junto da fórmula C. Inclusive a gente vai fazer agora fórmula C junto da fórmula e depois a fórmula C junto da fórmula OU, que são condições muito comuns, tá? Então, para que serve isso, Lucas? Para que a gente usa isso? A fórmula E, ou AND, né, ela faz o seguinte, ela dá um retorno de verdadeiro se todos os testes lógicos que você fizer forem verdadeiros. Como assim, Lucas? Ela é como se ela fosse um funil de teste lógico, né?
Porque é muito comum que dentro da nossa situação de trabalho, do nosso projeto, a gente tem alguma coisa que só é verdade se todos os fatores forem verdadeiros. Né? Por exemplo, imagina o seguinte, né? Eu trabalho lá na minha empresa e eu faço gestão de compra de matéria-prima, ok? Então, como é que eu decido se eu vou comprar uma matéria-prima ou não? Tá? Então, sendo bem grosseiro, bem simplista, eu tenho pelo menos duas condições ali que me fazem pensar nisso. A primeira, eu preciso dessa matéria-prima? Então, essa é a primeira teste lógico que eu tenho. Tá? Existe falta ou está no momento de compra dessa matéria-prima? Então, olha, duas perguntas fechadas, dois exemplos de pergunta fechada. Então, está no momento de compra da matéria-prima? A resposta vai ser sim ou não, ok? E qual que é o segundo valor, a segunda pergunta que eu costumo fazer? Existe perspectiva de necessidade dessa matéria-prima? Porque também, perceba, não é só porque está baixo o estoque que eu vou comprar. Eu vou continuar usando, porque pode ser que aquele produto nem seja mais utilizado. Né? Por isso que está baixo o estoque. Então, nessa situação, eu estou fazendo duas condições. E as duas têm que ser verdadeiras. Porque se não for verdade isso, se eu não estou precisando, eu não compro. Agora, se não está faltando no estoque, eu preciso, mas o estoque está cheio, eu também não compro. Então, qualquer uma dos dois testes sendo falsos, eu não vou executar a compra. Então, o E, ele faz isso, ele junta, né? Ele faz esse funil e ele vai trazer para você. Se dentro daqueles testes lógicos, que podem ser vários, tá? Você pode usar vários. Eu nem vou chutar aqui quantos testes lógicos que cabem. Se você tiver curiosidade, é só entrar lá no site da Microsoft e ele vai mostrar para você. Ou até usando aqui a guia de ajuda, você vai ver lá a quantidade de testes que você pode pôr, mas eu te adianto, é muito. Muito mais do que você vai precisar em qualquer situação, tá? Então, assim, você pode fazer vários testes desse tipo, várias perguntas fechadas. E se todas elas forem verdadeiras, ele vai retornar um valor verdadeiro para você. Agora, se uma só, se você fez 20 perguntas e uma só for negativa, ele vai transformar em falso. Ele vai trazer o retorno falso para você. Tudo bem? Então é isso que a Fórmula E faz. E quais são os argumentos que ela tem? Justamente os testes lógicos. Tá? Então é isso que ela vai fazer para você, ok? Beleza, galera. Agora vamos fazer o seguinte. E a Fórmula O é quase a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então ela também é um funil de testes lógicos. Só que para ela, se qualquer um dentro daquele pacote de testes que você fez for verdadeiro, ela já dá verdadeiro. Então para ela só precisa de um. Ela só vai retornar falso se todos os testes que você fez forem falsos. Então olha que interessante. Quando que eu uso a fórmula E? Quando que eu uso a fórmula O? Para ser bem sincero, eu vejo gente falando, né, de algumas estratégias para você decidir se é E ou é O. Mas a minha opinião, e isso é minha opinião, tá? O que conta de verdade é a forma com a qual fica mais confortável para o seu raciocínio. Existem momentos, e eu vou usar os exercícios de hoje justamente para a gente poder entender isso. Existe um momento que na nossa lógica ela foi feita com E, na nossa cabeça. Eu penso, olha, tudo isso daqui tem que ser verdadeiro. Agora, existem momentos em que a nossa lógica, na nossa cabeça, ela é feita no ou. Então, muitas vezes, na maioria dos casos, eu consigo resolver o mesmo problema usando o e também usando o ou. Inclusive, é isso que a gente vai fazer aqui hoje, para isso ficar claro, tá? Então, não se preocupe tanto em descobrir, né, quando eu uso um, quando eu uso o outro. Na sua cabeça, você já tem isso determinado, tá? Você já tem isso determinado. Então, se pareceu para você mais certo E, vai com E que E vai funcionar melhor para você, você vai chegar mais rápido. Se pareceu na tua cabeça mais certo com ou, vai com ou, porque vai ser um caminho mais rápido para você. Tudo bem? Então, não tem problema isso, tá? E aí você vai entender isso agora nos nossos exercícios.
que a gente vai fazer aqui nesses exercícios, galera? Vamos fazer o seguinte, olha. A gente vai usar, então, no primeiro exercício, a fórmula E com a fórmula C, que a gente acabou de aprender, tá? E aqui a gente vai testar se alguns alunos de uma determinada turma foram aprovados ou não aí na escola, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem duas condições, tá? Então, quais são as regras? De novo, eu tenho aqui minhas regras anotadas, tá bom? Então, olha, primeiro, a média entre nota 1, que está aqui como NT1, e nota 2, que está aí como NT2, é maior ou igual do que 7. Então, para o aluno ser aprovado, ele precisa ter média pelo menos 7. Essa é a regra aqui da escola, ok? E a frequência tem que ser maior do que 75%. Então, 75% já reprova. Tem que ser maior do que 75%, ok? Então, como que a gente faz isso usando o E e junto com o C? Primeira coisa, vamos calcular aqui a média desse aluno. Tá? Então, eu deixei aqui em branco para a gente treinar. Então, igual a média de quem? Da nota 1 com a nota 2. Fechei o parênteses, dei Enter, deu média 5. Arrastei para baixo, média de todo mundo. Inclusive, minha turma tem um monte de gente que foi mal aí, né? Mas, enfim. O que vai acontecer, então, agora, galera? Agora a gente vai começar a estrutura com quem? Com o C, porque eu quero fazer a condição dele aprovado. Então, vamos entender isso. Igual a C, abro parênteses. Aí, dentro do teste lógico, é aqui que eu vou colocar o E. Por quê? O E não faz o resumo de teste lógico, não faz ali aquele funil que a gente falou, então ele vem no teste lógico. Ele não vai vir no que fazer ser aprovado. Né? Se for verdadeiro, o que eu vou escrever? Aprovado. Se for falso, o que eu vou escrever? Reprovado. É assim que eu vou determinar isso. Tá? Então, o único lugar em que eu posso colocar isso, que faz sentido colocar isso, é no teste lógico. Então, eu vou colocar o nome da fórmula, que é E, e abro mais um parênteses, que é o parênteses do E. Ok? Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Primeiro o teste lógico, olha, aparece teste lógico 1, teste lógico 2 e 3 pontinhos. Porque se você continuar colocando o teste lógico ali, ele vai continuar te dando possibilidade, tá? Até tem um limite, mas é bem grande. Bom, então como é que eu vou testar agora? E vou fazer aqui, olha, primeira pergunta que eu tenho, não é a nota, né, a média tem que ser maior ou igual que 7? Então eu vou pegar a média, que está aqui no L9, ela tem que ser, como é que eu faço maior ou igual? Maior igual, desse jeito, juntinho assim, tá? Então L9 maior ou igual do que o quê? 7. E esse é um número fixo, então eu estou escrevendo. Então, se L9 é maior ou igual do que 7, é o meu primeiro teste lógico. Aí eu vou colocar ponto e vírgula e vou para o segundo teste lógico. Olha que já apareceu lógico 3 aqui agora, né? Então, eu vou para o segundo teste lógico, que é a segunda linha aqui, olha. A frequência que está na M9 tem que ser maior do que 75%. Então, maior do que 75%. Então, testou a primeira, testou a segunda. O que eu faço agora? Eu vou fechar o parênteses. Fechei o parênteses, então o que vai acontecer? Quando ele trouxer essa estrutura, né, e for verdade, tanto a nota quanto a frequência vai dar verdadeiro. Então, o que é verdadeiro, Lucas? Vai jogar aqui, olha, valor se verdadeiro. Então, o que eu vou responder aqui? Aprovado. Se não, eu vou colocar reprovado. Então, percebe que a estrutura do C não mudou. E eu fechei o C lá no final. Não mudou. Só mudou que no teste lógico eu fiz um resumo. Por que eu fiz esse resumo, Lucas? Porque senão eu posso fazer a mesma coisa sem o E? Posso, mas eu tenho que fazer 2 Cs. Por que eu teria que fazer 2 Cs? Primeiro, se a nota for menor do que 7, reprovado. Se não, se a frequência for menor, aí mesmo assim ainda não funciona muito bem, porque ele precisa testar tudo, ficaria um negócio gigante. Então, desse jeito, é muito melhor do que se a gente fosse fazer só com C, ok? Bom, então vou dar Enter, olha lá, já apareceu primeiro aluno, né, a Ana, foi reprovado.
Por que a Ana foi reprovada? Porque a média dela foi baixa, a frequência foi boa, mas a média foi baixa. E a Carol? A Carol ela vai ser aprovada, olha lá. Arrastei, a Carol foi aprovada. Ela teve média 7,5, passou ali por pouco, e também a frequência foi por pouco, 78%. Aí o Gabriel reprovou por média, o Hélio reprovou pelos dois, né? A Joana foi ali raspando na nota e raspando também ali na frequência. Aí, aqui, ó, o João passou bem, né? O Lucas se deu mal, né? Mal do nome. A Maria e a Marta, né, foram reprovadas. A Maria por nota, apesar de ter vindo bastante, e a Marta por frequência. Até tirou uma nota aceitável, mas a frequência dela foi baixa. Então percebe que ele acertou em todos os casos, né? Então aqui a gente alternou entre média reprovada, frequência aprovada, frequência reprovada, média aprovada, os dois reprovados e os dois aprovados. Ele acertou todas as possibilidades, galera. Então isso é legal, porque eu fiz uma fórmula que não é tão grande assim, não é tão complexa assim, mas que já resolve a minha situação. E o que é bacana? Se eu tivesse outros critérios, era só colocar esses critérios dentro do E. Né? Então, se eu tenho outros critérios que são obrigatórios para essa aprovação, era só eu ter colocado isso daí no E. Ok? Ficou tranquilo? Deu para entender o C junto com o E? Agora vamos fazer o C junto com o OU para o mesmo caso. E aí você vai entender como isso inverte. Então a gente vai fazer a mesma coisa, é a mesma tabela, são as mesmas regras. Tá? Você vai perceber que o jeito de pensar é diferente. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Olha, até a regra, olha, média entre nota 1 e nota 2 é maior ou igual do que 7 e a frequência é maior do que 75%. Então não mudou nada, ok? Só vai mudar a fórmula que a gente vai usar porque o meu pensamento para resolver o problema vai mudar. Então o que eu vou fazer aqui, olha, igual a média, vou calcular aqui a média de novo, entre esses dois, vai dar lá o mesmo valor que a gente viu lá em cima e eu vou pular para cá. Agora eu vou começar de novo com o C, né? Então é igual a C, abro lá o parênteses e vou fazer o meu funil de lógicas com o OU, tá? Então, OU, abro lá parênteses. Aí como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar no que reprova. Então, na anterior eu pensei se for verdade, eu estou aprovando. Agora eu estou pensando na reprovação. Então, o que eu inverti na minha cabeça? A ordem do se verdadeiro e do se falso, do então e do se não. Então, se eu estou pensando, meu pensamento está na aprovação dos alunos, eu estou pensando lá na fórmula E. Se o meu pensamento está na reprovação dos alunos, então eu estou pensando na fórmula OU. Então percebe que eu inverti o meu pensamento, por isso eu estou invertendo a fórmula para combinar melhor. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão vendo esse vídeo vão se identificar mais com o OU. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo vão se identificar mais com o E. E isso é natural. Tudo bem? Então, para mim, Lucas, eu sou muito mais lá do E. Para mim, pensar no OU, eu tenho que mudar uma respirada funda, mudar um pouquinho, porque ele é meio que contra o fluxo do meu pensamento. Né? Ele não combina muito bem com a minha lógica de pensamento. Então, eu gosto muito mais de usar esse do que os, né? Quando eu tenho a possibilidade. Existem situações, Lucas, em que não dá para trocar? Tem. Tem situações que você ou usa o E ou usa o OU. Né? Existem situações fixas, mas são minoria. Na maioria dos casos, a gente consegue fazer ou uma coisa ou outra. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou testar. Então, a reprovação. Como é que ele reprova? Ele reprova se a média for menor do que 7. Aí ele reprova. Outra condição de reprovação, se a frequência for menor ou igual do que 75%, porque 75% é reprova, tem que ser maior. Então, percebe que, de acordo com o jeito que eu escrevi, é meio que ao contrário. Né? Então, se for menor do que 7 na nota, reprova.
Se for menor ou igual a 75% da frequência, também reprova. Vou fechar, ponto e vírgula. Aí, se isso daqui for verdadeiro, agora é reprovado. E se for falso, daí sim é aprovado. Percebe que eu inverti a condição final. E aí, olha que eu vou ter como resultado exatamente a mesma coisa. Se eu comparar a primeira com a segunda tabela, ela é exatamente igual. Então, eu cheguei no mesmo resultado. Tá? Então, o que muda... Por que eu gosto de mostrar esse exemplo, né? Da gente fazendo o mesmo exercício com as duas fórmulas diferentes? Porque com esse exemplo, fica mais claro que algumas coisas dentro dessa condição lógica está mais dentro da nossa cabeça do que uma dificuldade ali com o Excel mesmo. Tudo bem? Bom, galera, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, né? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.